Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor: Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. No verso 13, nós temos uma reflexão sobre a importância de lidarmos com a precipitação das palavras ou o falar sem pensar. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos lembrar o que nós já estudamos em Provérbios 10, 19. Onde Deus nos diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É uma advertência contra a conversa tola que leva ao pecado e a precipitação que causa prejuízo para si mesmo. No muito falar, revela-se a falta de bom senso que leva ao pecado constante por meio de ações e pensamentos. O bom uso das palavras, no entanto, podem edificar a vida dos que estão ao nosso redor e nos trazer benefício para nós mesmos e nos proteger da nossa insensatez e evitar que passemos vergonha por sermos precipitados em nossas palavras. Por não pensar que o mais importante é ouvir do que falar. E quando falar de modo adequado, que traga edificação para aqueles que nos ouvem. Em segundo lugar, devemos levar em consideração que as palavras podem sustentar o ânimo de quem nos ouve, quando há moderação no falar, pois a precipitação só causa prejuízo para quem fala e para quem ouve. Em Provérbios 10, 21, nós lemos: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O valor das palavras daqueles que vivem retamente está no fato de que expressam cuidado no falar, pois não querem ofender e nem machucar ninguém. Como um pastor que cuida das suas ovelhas, o sábio cuida das palavras para não ser precipitado no falar, pois sabe, já aprendeu que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Os insensatos morrem pelo muito falar, que revela a falta de sabedoria que os justos são capazes de proporcionar aos outros. O que suas palavras têm proporcionado às pessoas? Crescimento, maturidade, bom senso, conhecimento de Deus? Ou elas têm revelado sua insensatez, causado vergonha, nutrido ressentimentos que você abriga no coração, porque falou e foi repudiado quando não deveria ter falado?
O que suas palavras têm proporcionado às pessoas? Embora o provérbio que estamos lendo, ou que lemos, enfatize o prejuízo que a precipitação nas palavras revela insensatez e causa vergonha ao insensato, ao sem juízo, devemos considerar também o prejuízo que a precipitação e insensatez causa também na vida de outros, daqueles que ouvem ou que participam da nossa precipitação. Portanto, pense, pois quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Portanto, devemos abandonar a incoerência dos lábios e a precipitação no falar. Devemos abandonar a mentira, pois a mentira impulsiona o muito falar. Devemos abandonar a calúnia, o pecado da precipitação, a insensatez que causa vergonha para si, mas também prejudica outras pessoas. Devemos sim buscar o controle, o autocontrole, o domínio próprio que revela em nós, os cristãos, a presença do Espírito de Deus. A precipitação revela que servimos a outro espírito, mas o controle sobre nós mesmos revela que o Espírito de Deus está atuante em nossa vida. Portanto, o conselho de Tiago, no Novo Testamento, em capítulo 1, verso 19, é muito apropriado para quem deseja não apenas dizer que é cristão, mas que age como cristão, controlando sua precipitação nas palavras. Pois ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O que suas palavras têm proporcionado às pessoas que estão ao seu redor? Que Deus te abençoe e que você e eu possamos fazer bom uso dos ouvidos e também das palavras. Para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus, renova o meu interior, para que eu possa te adorar, Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar, dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te